Graças e paz, irmãos. Eu queria falar hoje sobre um tema que muitos irmãos me perguntaram, muitos irmãos me perguntam, e é um tema bastante atual, né? Porque tem aparecido aí um monte de apóstolos, um monte de profetas, um monte de pseudos enviados, né? Que tem confundido muito a cabeça das pessoas. E muita gente que não conhece e não tem tempo para estudar as Escrituras, porque essa é uma das artimanhas do inimigo, né? Preencher o nosso tempo com trabalho. Por isso que ele gosta muito de ensinar que um conceito, um princípio judaico, né? Puramente judaico, que quanto mais bem sucedido financeiramente você é, mais espiritual você é. Seria isso que mede, né, o nível espiritual das pessoas. E isso é uma grande mentira, né? Mas como estão muito ocupados ganhando dinheiro, eles recebem todas as coisas prontinhas, né? A era do enlatado, tudo prontinho, tudo certinho. Ninguém vai estudar, ninguém vai pesquisar e verificar se realmente o que está sendo dito, o que está sendo praticado vem do Pai ou tem a ver com o Evangelho, né? Pouca gente faz isso. E os que fazem acabam percebendo as mentiras do sistema religioso e se desligando totalmente, né? A gente tem visto aí um monte de gente falando um monte de coisas tão esquisitas, tão absurdas, tão sujas, tão nojentas, tão longe do Evangelho, que chega a ser angustiante, né? Porque poucos sabem, né, que, para começar, um discípulo é um seguidor, é aquele que segue a doutrina, aquele que segue o Evangelho. Se nós vivemos de acordo com o Evangelho, nós somos discípulos. Como de acordo com o Evangelho? Em simplicidade. Se a nossa vida for simples, se o nosso dia a dia for simples, ajudando as pessoas, conversando com as pessoas, fazendo o reino conhecido todos os dias, a toda hora e em todo lugar. Não é só como a religião inventa e disse que 1, 2, 3 dias por semana, 2 ou 3 horas cada dia, né? O Evangelho nos pede 24 horas todos os dias da nossa vida. Essa é a diferença entre um seguidor, um discípulo verdadeiro, né? E um apóstolo. A definição de apóstolo, a etimologia da palavra, o sentido real da palavra, é um enviado, o emissário, alguém que é enviado no nome de alguém. Foi o que aconteceu com os 12 apóstolos, né? O Salvador enviou 12 apóstolos. Então, não tem como errar. E a palavra é muito clara, né? Disse, inclusive em Apocalipse, João disse que viu a santa cidade, que tinha 12 colunas, né? Lembra disso? E em cada coluna o nome dos apóstolos. Então, meu irmão, qualquer outro apóstolo que aparecer aí não foi o Salvador que chamou, não, tá? E a gente acredita que realmente os verdadeiros apóstolos são aqueles que o próprio Salvador chamou, né? Então aí uma coisa para se pensar e a gente orar por um monte de coisinhas aí que foram agregadas e foram nos enviados goela abaixo para acreditar. Está aqui nas Escrituras, é só você procurar, né? Mas esse é um ponto muito claro para a gente não ser enganado com esses falsos apóstolos, falsos profetas, que são realmente do inferno, né? Porque não são do Pai. Agora, para a gente ter mais certeza disso, se a gente for para o Evangelho de Marcos, né, no capítulo 6, a partir do versículo 7, mostra claramente quando o nosso Messias Salvador
designou esses apóstolos e como designou e o que diz para fazer. Está muito claro aqui. Versículo 7 diz: chamou a si os 12, eram 12, que ele chamou, e começou a enviá-los a 2 e 2, de 2 em 2, né? E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Interessante isso. 8. E ordenou-lhes, deu uma ordem, deu um comando a eles, que nada tomassem pelo caminho. Entendeu? Nada tomassem pelo caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Pois é, irmão, percebe? Quanta mentira está sendo pregado por aí e como nós fomos enganados. Eu mesmo saí de uma igreja de um apóstolo. Eu mesmo saí de uma igreja onde se autodenominavam apóstolos. Eu sei muito bem do que estou falando. E ordenou-lhes, 8, de novo, que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Nem dinheiro no cinto. 9. Mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partistes ali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os que daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos e os curavam. Você vê a pregação? A pregação não é de sucesso. A pregação não é de dinheiro. A pregação não é de bens materiais. Não é isso. Não é isso. Versículo 12. Pode ler na sua Bíblia. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependei-vos. Arrependam-se. Essa é a pregação que nós temos que fazer. Essa é a nossa pregação. É a pregação que o Messias nos deixou. O nosso Salvador nos ensinou e pediu para a gente pregar. Não é de sucesso, não é de vitória financeira, não é nada disso, nada disso. É de arrependimento. Consegue entender como que estão mentindo? Como que estão sendo emissários do inferno e não do céu, não é do Evangelho, não são emissários do Pai? Consegue entender isso? Irmão, isso é triste, angustiante, porque a gente vê quantas pessoas estão sendo manipuladas, estão sendo literalmente subjugadas, né? De uma forma muito sutil, muito perspicaz. Se bem que se a gente for pensar direito, essas pessoas são pessoas gananciosas também, porque vão a essas denominações e vão a esses templos baixo promessas de bens materiais, de bênçãos financeiras, né? Eu não estou falando dessas grandes que estão na mídia, que estão em evidência somente, essas sem comentário, mas existem muitas menores, pequenas, que não estão na mídia, que poucos conhecem e que também estão manipulando muitas pessoas de uma forma muito sorrateira, de uma forma muito perspicaz e muito suja, né? Então, você que é um discípulo, você que ama o Pai e que acredita no Evangelho, cuidado com o Evangelho, com a mensagem que está sendo pregada, a mensagem que sai da sua boca. Cuidado com isso. A única mensagem é essa que está aqui. No versículo 12, eles sabiam que
o Salvador pediu para pregar o evangelho de arrependimento de pecados. Porque se nos arrependemos, nós temos o perdão. E se temos o perdão, nós temos a salvação. É isso que interessa. Essa é a boa nova, a salvação. Esse é o melhor do Pai. Não existe isso, o melhor de Deus está por vir. Essa é outra mentira do inimigo. O melhor do Pai e já veio. É o nosso Salvador, é o nosso Messias, Yahushua HaMashiach, Filho do Altíssimo, a salvação que está nele. Yahushua, Yahu, o Pai, o Altíssimo, o Eterno. Shua, salvação, a salvação do Pai. Maravilhoso esse nome. É um nome que tem muito sentido e significado. Os outros nomes não têm significado nenhum. Cuidado com isso. Irmãos, essa é a mensagem que nós precisamos divulgar. Essa é a mensagem do reino. Arrependimento. Arrependei-vos. Então, está aí dada a mensagem, está aí dada o recado que muitos irmãos me perguntaram. Cuidado com esses apóstolos que não são apóstolos, podem até ser apóstolos, emissários, enviados do inferno, porque eles trazem mentira. E quem é o pai da mentira? Pois é muito sério. E muita gente se engana ou se deixa enganar, porque eles fazem sinais e maravilhas. Eles curam. Agora, vamos às Escrituras. A própria palavra disse que o inimigo, o próprio anticristo e os próprios demônios, anjos caídos, também fariam milagres, também fariam curas, também fariam maravilhas. Então isso, cuidado, isso não é o termômetro certo para você deduzir se é um discípulo, se é o que for. Se for um filho do Altíssimo. Tem muitos filhos das trevas se disfarçando de filhos da luz, filhos do Altíssimo. Muitos anjos caídos se fazendo passar por anjos do Altíssimo. Então, muito cuidado, querido. E como ter esse discernimento? Que discernimento é um dom, né, que o Espírito Santo tem e nos dá. Como ter esse discernimento? O próprio Salvador disse: eu vou, mas enviarei o Espírito da verdade, o qual vos fará lembrar de todas as coisas. Olha que interessante, vos fará lembrar. Se ele vai nos fazer lembrar, a pergunta é de quê? Aí que está o ponto. Das coisas que nós conhecemos das Escrituras, das coisas que o Pai nos ensina, das coisas que nós aprendemos com o nosso Salvador, que nós aprendemos no Evangelho. Ele nos fará lembrar disso. E isso fará com que nós não caiamos facilmente em enrascadas, em ciladas, em mentiras, que esses lobos devoradores estão espalhando por aí. Muita gente está caindo. E se a gente falar a verdade, ele se revela violentamente contra a gente. Né? Quando a gente falar as verdades do reino, eles estão tão tomados, tão cegos, a consciência está tão cauterizada, que eles, se pudessem, nos apedrejavam, nos matavam. Eu recebo no meu Facebook muitas ameaças, muitas afrontas, muitos xingamentos e muitas coisas. Eu não dou importância, explico uma ou duas vezes. Se a pessoa insistir, eu excluo, sem dó mesmo. A gente não tem parte com esse mundo, né? Com essas pessoas, não querem ouvir a verdade. Tem outras pessoas, outras ovelhas, outros irmãos queridos e ovelhas do Pai que estão querendo aprender. A gente não pode perder tempo com esses porcos, né? Porque a palavra é clara, são porcos. Não dar pérolas aos porcos, porque eles as pisam. Irmãos, está claro? Então, a nossa mensagem é de arrependimento. E os apóstolos são apenas os 12 apóstolos que o Salvador
o nosso Messias chamou. O resto são mentirosos. Faz assim, fala a eles, mentirosos mesmo, para eles tomarem vergonha e se converter, irem às Escrituras, aprender o que o Evangelho diz a respeito. Queridos, graça e paz, que o Pai possa nos abrir em entendimento a cada dia, e que em simplicidade e graça possamos aprender e receber no coração e na mente as verdades do Evangelho. É tudo muito simples, tudo muito simples. Não permita que alguém complique o Evangelho, não permita que alguém minta para você. Tudo muito simples. Tá bom, amados? Tá bom, queridos? Que o Pai possa dar um resto de semana maravilhoso, cheio de graça, e que possa estar tirando a cada dia esse desejo de formar parte do mundo, essa ânsia de querer se parecer com o mundo, que a cada dia Ele possa tirar isso de nós, que a cada dia possamos querer estar mais pertinho dEle, mais perto do Seu reino, mais perto do Pai, e nos afastar desse mundo. Que assim seja. Um abraço para cada um de vocês, em graça, paz, amor e misericórdia.